O vídeo de hoje é sobre o autor Joseph Murphy, que escreveu o livro O Poder do Subconsciente, um livro da década de 60 que fala sobre como expandir o seu poder através da mente subconsciente. Conforme a resenha diz, lhe ensinará técnicas para desenvolver todo o potencial de sua mente, superando adversidades, alcançando seus objetivos e mudando situações aparentemente irreversíveis. Não é mágica, não é mito, não é lenda. O vídeo de hoje é sobre o poder do subconsciente. Vamos ao vídeo. Em um mundo cheio de desafios e adversidades, é preciso uma grande dose de força mental para enfrentá-lo e vencê-lo. Dr. Lothar von Blank foi um desses heróis, um membro da famosa Sociedade de Foguetes e um grande engenheiro que foi capturado e mantido por um campo de concentração na Rússia durante a Segunda Guerra Mundial. A situação lá era terrível. Os prisioneiros eram submetidos a trabalhos forçados e recebiam muito pouca comida. Lothar foi atribuído a uma cota de trabalho que era muito maior do que a dos outros prisioneiros que estavam lá. E aqueles que não alcançavam a cota não recebiam comida e eram deixados para morrer. Muitos prisioneiros cediam ao medo e à desesperança, mas Lothar não. Em vez disso, ele manteve uma forte imagem mental de que escaparia daquele lugar e usava sua imaginação para criar imagens mentais de como seria sua vida em Los Angeles, sua cidade dos sonhos. Ele imaginava dirigindo pelas famosas estradas de Los Angeles com sua amada. Uma imagem mental lhe dava a força necessária para sobreviver. Um dia, ele teve a sorte de encontrar uma brecha em sua prisão e conseguiu fugir. Ele sabia que o guarda que contava os prisioneiros era descuidado, então Lothar simplesmente não aparecia para as contagens. E após sua fuga, ele se escondeu e esperou enquanto os guardas contavam os prisioneiros. Quando se deram conta que faltava um prisioneiro, pensaram que havia apenas morrido, mas graças à sua astúcia, Lothar havia escapado. Depois sobreviveu ao campo e na floresta, Lothar finalmente conseguiu alcançar a liberdade e ir para Los Angeles, onde descobriu que estava com a mulher dos seus sonhos, a quem imaginava na prisão. Isto mostra o poder da mente subconsciente, que pode mudar a realidade se acreditarmos e imaginarmos com confiança. Esse é o primeiro dos 5 ensinamentos sobre como utilizar o poder da mente subconsciente. O segundo ensinamento é sobre como podemos usar nosso subconsciente para obter ideias, como muitos cientistas, artistas e escritores já fizeram. O terceiro é sobre como podemos utilizar o subconsciente para a cura, que muitas vezes funciona automaticamente. E assim, vamos continuar a explorar as possibilidades ilimitadas da mente subconsciente. Este é o primeiro passo para utilizar o poder da mente subconsciente. Vou compartilhar mais 4 lições, das quais considero a última a mais importante. Portanto, preste atenção. Agora, vamos começar. A segunda lição é usar o subconsciente para ter ideias. O famoso cientista Friedrich von estava pesquisando a estrutura de uma molécula, mas não conseguia entender como 6 átomos de hidrogênio poderiam se misturar com 6 átomos de carbono para criar o benzeno. Isso o confundia muito. Então, após perder todas as esperanças, ele parou de pensar conscientemente sobre isso e indiretamente deu o problema para o seu subconsciente tratar. Como? Ele começou a fazer outras coisas sem pensar nisso. Depois de algum tempo, enquanto viajava de ônibus, uma imagem de uma cobra tentando morder sua própria cauda apareceu em sua mente. E assim, a famosa estrutura do anel de benzeno veio à sua mente. Da mesma forma, Nikola Tesla, Einstein e muitos outros cientistas usavam o subconsciente para resolver problemas ou inventar algo novo, dando o problema ao subconsciente. Depois de algum tempo, eles recebiam dicas e, às vezes, a solução inteira. Não só cientistas, mas também outros artistas, músicos e escritores usam sua mente subconsciente para se inspirarem. Robert Louis Stevenson costumava pedir ao seu subconsciente para criar novas histórias antes de dormir. Sua mente criava as histórias pedaço por pedaço. Mark Twain dizia que nunca trabalhava conscientemente, mas suas grandes ideias e o humor lhe eram apresentados pelo subconsciente. A mente subconsciente é tão boa para gerar ideias e encontrar soluções porque não tem limites, muitas vezes,
pensa em coisas que não conseguimos pensar conscientemente. Como Thomas Edison dizia, nunca durma sem pedir algo ao seu subconsciente. Portanto, não se esqueça de usar o poder do seu subconsciente e dar a ele um comando todos os dias. Lição 3. A cura subconsciente. Nossa mente subconsciente, sem que pensemos, realiza muitas tarefas em nosso corpo. Além disso, ela possui a habilidade de curar muitas doenças em nosso próprio corpo. Se afirmarmos que estamos saudáveis e essas informações são fixadas no nosso subconsciente, então nosso corpo físico também se tornará assim. Você provavelmente ouviu falar muitas vezes sobre curas miraculosas, quando as pessoas vão a um lugar religioso, leem algo ou fazem algo que a cura. O motivo é que sua crença é tão forte que seu subconsciente começa a acreditar nisso como realidade e curá-los de verdade. Por exemplo, na França, havia uma mulher cega, Madame Berry, a quem os médicos disseram que ela nunca ficaria bem novamente porque seus nervos ópticos estavam mortos. Mas quando ela foi ao lugar sagrado da França e orou lá, sua visão foi curada. Mas o interessante não era apenas isso. O interessante é que os médicos analisaram depois e descobriram que seus nervos ópticos ainda não estavam funcionando corretamente ou, tecnicamente, estavam deficitários. Eles estavam mortos, mas ainda assim ela conseguia enxergar através desses olhos e os médicos não conseguiram entender a razão. O autor testemunhou inúmeros casos assim em que as pessoas até mesmo curaram sua paralisia. Como? Simplesmente imaginando-se andando normalmente em seus pensamentos, imaginando-se bem e acreditando em sua mente que são normais. Então, amigos, nossa mente subconsciente pode melhorar nossa saúde e também pode destruí-la. Se trouxermos pensamentos negativos em nossa mente com frequência e continuarmos pensando que estamos doentes e que continuaremos ficando doentes, esse tipo de pensamento negativo não nos ajudarão. Portanto, afaste-se deles e acredite que você está saudável e permanecerá saudável, porque este pensamento positivo ajudará você a se manter saudável. Lição 4. Subconsciente para atrair dinheiro e sucesso. Uma vez, quando o autor estava na Austrália, conheceu um rapaz que queria se tornar médico, mas não tinha dinheiro para se tornar um. Então o autor explicou a ele que, se seus pensamentos estiverem na direção certa e ele se visualizar se tornando médico em seu subconsciente, um dia ele também alcançaria isso. No começo, ele não entendeu muito bem isso, mas depois, assim começou a fazer e o que o autor havia dito. Depois de algum tempo, conseguiu um emprego limpando a clínica de um médico. O trabalho era pequeno, mas ele começou a fazer com pensamentos positivos. Além disso, ele fazia muitos outros trabalhos relacionados à área médica e que não eram agradáveis de se ver, mas que ajudaram a aumentar seu conhecimento sobre o assunto. Ele imaginava a si mesmo com um diploma de médico, que já havia se tornado um. Depois de alguns meses, um médico que contratou para trabalhar com ele e seu trabalho era esterilizar equipamentos médicos, e vendo que levava jeito para a utilização de equipamentos, conseguiu o apoio de seu chefe para cursar a faculdade de medicina. Lição número 5. Superar o medo. O autor diz que existem dois tipos de medo dentro de todos nós. O primeiro é o medo de falhar, o segundo é o medo de ruído. O medo normal, que é o medo de falhar, às vezes é bom para salva do perigo. Mas o medo anormal, ou seja, o medo do ruído, é irracional e às vezes é devido a uma pessoa ao nosso redor. Quanto mais pensamos sobre isso, mais pensamentos negativos temos e isso só aumenta. Por exemplo, o autor conheceu um empresário em Nova York que era muito bem sucedido, mas depois de um tempo ele encheu sua mente com pensamentos ruins de que algo ruim ia acontecer com ele. Ele começou a tocar um filme em sua mente em que ele faliu e entrou em depressão. Ele só falava sobre isso com as pessoas e depois de um tempo isso aconteceu e realmente passou por uma crise financeira. O autor diz que se nos convencermos de que temos todo o potencial para superar o medo e fizermos com que nossa mente subconsciente acredite nisso e agirmos de acordo com isso, então todos os nossos medos
desaparecerão brevemente. Por exemplo, o autor tinha um amigo que era soldado na Segunda Guerra Mundial. Uma vez, quando ele estava voando em um avião, foi atacado de repente e seu avião foi danificado, o que o obrigou a pousar no meio da selva. Depois de pousar, ele estava salvo, mas estava sozinho na selva inteira. Inicialmente, ele estava muito assustado, mas sabia que teria que lutar contra o medo se quisesse sobreviver. Então fez com que seu subconsciente acreditasse que estava seguro, que não estava na selva, mas em um outro lugar. Depois disso, ele começou a encontrar maneiras de sair de lá. Fazendo isso muitas vezes, o medo começou a desaparecer lentamente da sua mente. Então, sua mente começou a guiá-lo para sair da selva. Depois de alguns dias, ele conseguiu realmente sair da selva. Se você quiser usar seu subconsciente corretamente, é necessário lutar contra seus medos. Esses foram os 6 pontos que ajudarão você a utilizar o poder da sua mente subconsciente corretamente e levar uma vida boa e feliz. Então você deve aplicá-los. Se você achou essas coisas importantes e úteis para a sua vida, comente e diga quais delas você faz. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e familiares para que eles também possam aprender isso e fazer algo de bom para si. E a coisa mais importante é que você ainda não se inscreveu e clicou no ícone de sininho. Clique nele e junte-se a nós na Rota da Prosperidade. Juntos vamos ter uma vida de abundância. Isso é tudo por agora. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.